Bem-vindos de volta ao meu canal, pessoal. Café e Spoilers com Jenny. Hoje nós vamos falar do livro Dolores Claiborne, do Stephen King. Resumo com spoilers. E eu quero mostrar pra vocês a minha caneca. Ela tá vazia, porque eu quero mostrar ela bem, eu tô com medo de cair. Gente, olha que coisa linda. Eu fiz do Stephen King, do It a Coisa. Eu queria que ela fosse vermelhinha por dentro, mas a moça não tinha, demoraria pra chegar. E, ai, gente, ela é muito fofinha. Então, essa é a nossa caneca a partir de hoje no canal. Muito linda, né, gente? Hoje nós vamos mergulhar fundo no livro Dolores Claiborne, do Stephen King. Então, assim, nesse livro a gente tem temas como abuso sexual, violência doméstica. Então, se são temas sensíveis pra você, eu oriento que você não assista esse vídeo. Então, vem a vinheta. Às vezes uma mulher tem que ser filha da puta. E é assim que a gente começa a nossa resenha com spoilers do livro Dolores Claiborne, do Stephen King. Gente, eu tenho muitas coisas pra falar desse livro. Eu vejo muitas pessoas falando quanto esse livro quanto é engraçado a personagem, quanto que ela é bocuda, quanto se divertiu com a personagem, quanto ela contava a sua história. E, no meu ponto de vista como leitora, eu não achei nada divertido e nada engraçado a forma dela falar. Porque no próprio livro, a gente entende o porquê que ele é assim. O porquê que a Dolores, ela é dura, ela é cruel e ela é real. Porque assim são todas as mulheres que são criadas dentro de um ambiente que tem abuso, dentro de uma sociedade patriarcal. Ela não é engraçada. A forma dela falar, ser bocuda, pra mim não é engraçada. É o resultado do que a vida fez com ela, tá? Então, no livro, a gente já começa vendo que a Dolores está sendo acusada de assassinar a sua patroa, a Vera Donovan, a qual ela trabalha há mais de 4 décadas pra essa mulher. A Dolores tem seus 75 anos aqui, ela trabalha pra Vera, tem seus 20 e poucos anos, então são décadas que ela trabalha, tá? E aqui ela tá contando a história dela. O livro é um monólogo onde só ela fala, não tem nenhum outro tipo de pessoa falando. Então talvez pra algumas pessoas seja um cansativo a forma dela falar, mas porque é só ela falando, não tem diálogo. A gente ouve ela respondendo a pergunta da pessoa, mas a gente não sabe que pergunta que ela fez. A gente deduz. Então, a gente já começa com isso, com ela com seus 75 anos, sendo acusada de matar a sua patroa, a Vera. Só que ela, pro policial, ela fala assim, olha, eu matei sim alguém, eu matei. Mas não foi a Vera, não. Eu matei o meu marido, eu vou contar tudo pra vocês. Conheci a história da nossa querida Dolores desde o começo. Ela cresce num ambiente onde ela vê o pai batendo na mãe dela. E é uma coisa que marca muito ela. Que a mãe sempre, ela não apanhava constantemente. Mas tem um dia específico que o pai chega, a comida não tá pronta, e ele vai e bate na mãe. Sabe? E isso fica na mente dela. Isso fica. Então ela já cresce num ambiente condicionado, aonde era ensinado que corretivos domésticos, é assim que é abordado, tá? Em 1960. Era função corrigirem mulheres e crianças dentro das suas casas. Então, assim, era uma coisa normal. Era uma coisa que os homens se gabavam na rua. Olha, ontem eu bati na minha mulher porque a minha comida não estava pronta. Era uma coisa que era socialmente aceita. Socialmente. Hoje não é socialmente aceita, mas as coisas acontecem, tá? Muitas mulheres sofrem violência doméstica, então isso é um tema muito importante. Gente, se você cresceu num ambiente onde seu pai batia na sua mãe, não normalize, porque a gente tende a condicionar, a normalizar o nosso marido bater na gente. Se sua mãe te espancava muito, se seu pai te espancava muito quando criança, não normaliza o seu cônjuge te espancar também. Porque muita gente faz associação. Gente, eu já ouvi uma amiga minha falar assim, minha mãe me batia quando eu era criança e ela me amava. O que tem meu marido me bater? Ele me ama. Vocês entenderam, né? Ela já cresceu nesse ambiente, ela já cresceu achando isso normal, tanto que ela conhece o Joey na escola, o que chama a atenção do Joey, gente, é a testa dele. Eu acho isso engraçado até. Que a cara dele era cheia de espinha, mas a testa dele era lisinha. E que perspectiva essa menina tinha também nessa década, né? Acaba se apaixonando, acaba engravidando, acaba casando. E justo na primeira lua de mel, o que ele faz? Ele bate nela. Ele gosta de beber um pouquinho, né? Eles chegam depois de um jantar no quarto e ele fala assim, tinha um homem olhando por baixo da sua saia e você gostou. E que ela é debochada. Ela responde debochada pra ele e fala assim, olha, se tinha um homem olhando pra minha saia, não era sua função de marido ir e tirar satisfação com ele? E nisso ele fica muito bravo, fala, você não responda pra mim e vai dar esse cacete na mulher. Nesse casamento que ela tem com ele, ela engravida 3 vezes, tá? Ela engravida Selena, a filha mais velha, depois ela engravida do Joey Jr. e depois ela engravida do Pete. Ela tem 3 filhos durante esse casamento. Eles ficam casados por 18 anos, se eu não me engano. Quando o Joey morre, ela tem seus 30 e poucos, 40 anos. Isso ela tá contando toda a vida dela. Tudo que eu tô contando aqui pra vocês é o que ela tá contando pro policial. E o marido batia nela às vezes. E ela deixava passar, porque era isso que ela via em casa. Só que teve um dia específico que ele chegou com a calça rasgada, ela olhou e ela riu. Ele pegou um pedaço de tora de madeira e deu no meio das costas da nossa querida Dolores, onde ela sentiu uma dor que ela nunca tinha sentido antes. Ela sentiu uma dor nos rins, tão forte, e ela sentou na cadeira. E nisso o Joey Jr. chega na cozinha e fala, mamãe, o que aconteceu? E ela não responde, ela só fala, mamãe tá cansada, tá descansando pra fazer a janta. E aí o Joey fala assim, mamãe tá aprendendo a calar a boca e não ficar rindo em hora que não deve.
Gente, aquilo, a Dolores, ela pegou um ódio daquele homem naquele dia que ele falou assim: hoje é a última vez que esse homem vai me bater. Nunca mais ele vai relar a mão em mim. Ela levanta, ela vai fazer a comida. Gente, olha, um adendo. A Dolores trabalha igual uma cadela, tá bom? Ela trabalha igual uma cachorra. Mais de 12 horas por dia, limpando, esfregando, ficando de 4. Sabe? Pra quem trabalha com limpeza, sabe o quanto dói a coluna? Eu vou fazer faxina na minha casa, toda vez que eu faço faxina na minha casa, eu tenho que ficar deitada depois porque minha coluna dói. Imagina você fazer isso todo dia. Ela trabalha igual uma cadela. Enquanto o marido dela é um faz tudo. Tipo assim, ele não trabalha o dia inteiro. O serviço dele não exige tantas forças físicas assim. Às vezes ele pesca, às vezes ele conserta um motor, às vezes ele conserta um carro, entendeu? Quem rala duro, né, dentro dessa família é essa mulher, tá? Ela ralou duro aquele dia, ele ainda levou uma paulada no meio das costas que doeu até o rim. Pois ela esperou. Ela ficou bem quietinha, ela esperou todo mundo ir dormir. Ela deixou o Joey, esse safado desse cachorro, desse homem, sentado lá na cadeira de balanço. E ela foi e pegou uma leiteira. Na época, essas leiteiras eram de vidro e uma machadinha. Pois ela chegou bem perto dele, assim, e ela ficou olhando pra ele, pegou a leiteira e deu no meio. Gente, deu bem aqui, ó, que cortou o ouvido, cortou tudo. E aquele homem ficou embasbacado. Como que essa mulher ousa? Tipo, ele ficou assim, olhando, abismado. E uma coisa muito importante acontece nesse momento. A Selena aparece e vê o pai todo sangrando e a mãe segurando uma machadinha. E ela olha pra cara da Selena e fala: vá pra cama, minha filha, a gente só tá tendo uma conversa. E nisso a Selena vai. E isso, gente, isso vai impactar de uma forma futuramente. O Joey fala se ela tá louca. E ele pegou e falou assim, e ela fala assim: a partir de hoje você não rela a mão em mim. Porque se você relar a mão em mim, ou você me mata ou eu morro. Tanto que ela entrega a machadinha na mão dele e ela fala assim: você me mata agora e você cria todos os seus 3 filhos sozinhos, ou eu mato você se você relar a mão em mim de novo. E aí ele, tipo assim, ele fica olhando assim, ele vê uma coisa no olhar dela que ele fala: gente, eu não vou mexer com essa mulher. Isso nunca mais ele rela a mão nela, assim, digamos, né, por um longo tempo. Só que isso tem um efeito de castração nele. Ele não consegue mais ter relações sexuais com a Dolores. E ele acusa ela, ele fala: tá vendo o que você fez? Você foi me enfrentar naquele dia, como se ela tivesse castrado ele. E aí ela fica quieta, sabe? Porque a Dolores, ela sabe muito bem quando ela pode provocar e quando ela não pode provocar o marido dela. E aquela era uma situação que ela não podia. Então, assim, ele fala que ele nunca mais vai bater nela, só que também ele não consegue mais ter relações com ela de forma alguma. Porque eu acho que a masculinidade frágil do nosso querido foi muito afetada, né? Ele pode descer o cacete na mulher dele, mas levar uma vidrada na cara ele não pode, não. Não pode, porque fere o ego do bonito, né? E a nossa querida Vera Donovan. Gente, a Vera, a gente vê ela e a gente acha que ela é o cão chupando manga, o demônio na terra. Porque, assim, pra trabalhar, você tem que aguentar muitas coisas, tá? Muitas mulheres nunca param pra trabalhar com ela, porque ela tem muitas regrinhas, e são 500 mil regrinhas, que se você esquecer de uma vez, você leva uma advertência, 2 vezes é descontado o seu salário, 3 vezes é rua, ela não te contrata mais. Então, assim, quando a Dolores começa a trabalhar pra ela, ela tá grávida da sua primeira filha. Ela tá grávida da Selena. E ela trabalha quando eles vêm pra ficar no veraneio, ela deixa a casa limpa. Então, assim, ela se adapta muito bem às regras da Vera. De uma certa forma, a Vera é uma mulher dura e ela também é uma mulher dura. Então, assim, ela é a única empregada que dura. E ela trabalha pra Vera, gente, por décadas. Ela começa a trabalhar aí com seus 20 e poucos anos até os seus 70, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ela trabalha por 50 anos com a Vera. Então, assim, uma chega a um ponto do final do livro que uma não consegue mais viver sem a outra, entendeu? Então, ela trabalha pra nossa Vera Donovan. A Vera, ela é uma mulher riquíssima, com um marido riquíssimo, com uma vida muito abastada, que tem uma casa na ilha e vem passar os verões aqui. E a nossa querida Dolores, ela trabalha pra ela, nos verões. Só que chega uma época que o marido da Vera morre e a Vera começa a passar mais vezes na casa. E ela oferece pra Dolores uma vaga de trabalhar todos os dias, né? Não trabalhar mais somente nos veraneios. Até que a Vera se muda literalmente pra ilha. Logo depois que o marido dela morre, os filhos estão lá com ela, no feriado, se eu não me engano, e eles brigam e vão embora de lancha, e depois disso nunca mais volta. A Vera, ela fica sozinha ali, ela fica sem contato com os filhos. E a Dolores trabalha pra ela. A Vera, durante a vida, ela vai tendo vários mini AVCs, até que ela tem 3 AVCs extremamente significativos, ao ponto de que ela fica na cama, ela tem que ser cuidada, e a nossa querida Dolores, com seus 70 anos, 60 e poucos anos, vira cuidadora. Antes disso tudo acontecer, a gente tem ela trabalhando pra ela, igual uma cadela. Gente, quem tem mãe doméstica sabe como que isso é complicado, o quanto a mãe fica cansada. Ela trabalha suas 14 horas por dia. Eu faço uma faxina aqui em casa um dia, eu fico com as costas, minhas costas já começam a doer. Então essa mulher, ela trabalha muito, tá? Ela trabalha muito porque ela quer poupar pra faculdade pros filhos. Ela quer muito, ela preza pela educação dos filhos. Ela quer uma vida diferente pros filhos dela. E o Joey, aquele safado, ele só quer saber de beber, ele só quer saber de torrar. E ela insiste muito em abrir uma poupança. Eles abrem uma poupança e ela coloca a maior parte do dinheiro que tem ali, ela que põe.
tá? Ela que trabalha muito porque ela poupa pra educação dos meninos. Depois do incidente que aconteceu, que ela bateu no marido, a Selena, ela começa a ficar mais afastada da mãe. Ela era uma boa menina, a Dolores fala isso a todo momento, como ela era uma boa menina. Ela ajudava ela com comida, ela ajudava com os irmãos, a pôr roupa nos irmãos, a questão da escola. De todo assistencialismo que uma filha mais velha dá pra uma mãe, ela dava, e sem a mãe ter que pedir. E ela começou a se distanciar da mãe. E a mãe começou a perceber, a Dolores, que era o fato de que ela viu o pai. Ela viu a briga que os dois tinham e ela começou a se aproximar mais desse pai. E ela, assim, ela vivia colada com o pai dela. O pai dela ia pra... Gente, ela tinha 13 anos de idade, tá? O pai dela ia pra oficina, ela ia atrás dele na oficina. Ela era uma menina feliz, alegre, conversava com todo mundo. Era uma menina carinhosa, que gostava de usar saia, gostava de usar vestido. E do nada, essa menina começa a usar calça jeans, usar macacões, colocar lenços na cabeça. Começa a estourar várias espinhas na cabeça dessa menina. Um dia a mãe entra no quarto, a menina tá de camisola, ela corre pra se tampar. E pra gente, né, gente? A gente vive no nosso século, a gente sabe muito bem o que essa menina tá passando. Ela se afasta do pai e a mãe começa a desconfiar muito do que tá acontecendo, muito. E nisso passa um mês, ela tentando uma abordagem, passa 2 meses, passa 3 meses, até que um dia ela fala assim, a menina estuda no continente. E ela vinha pra casa, depois da aula, fazer o dever de casa em casa. E ela parou de fazer isso. Ela começou a fazer na escola, então ela pegava a última balsa, das 5h50, pra ela chegar o mais tarde possível. E nisso ela vai atrás da menina na escola, pega a menina, ela começa a pensar, não, ela tá fumando maconha. Porque na época existia maconha, né? Ela tá fumando maconha, ela tá andando com esses meninos, eu preciso saber o que tá acontecendo. Eu revisto o quarto do menino, não acha nada, fala assim, eu vou nessa escola, eu vou ver se ela tá estudando mesmo. Eu vou ver onde essa menina tá. E pasmem, gente, ela tá estudando. Na hora que ela chega, a menina, ela toma um susto, assim, tão grande. Mas depois que ela vê que ela é mãe, ela sempre tá com um olho de gente de medinho. Olho de medo, olho de apavorada. Essa menina tá com olho de apavorada. E aí ela chega e fala, olha, filha, eu vim te buscar. E as duas começam a conversar. Elas pegam a balsa indo pra casa. E nisso a Dolores, ela começa a confrontar a filha. Tipo, pra ela contar o que tá acontecendo. Ela fala que não tá acontecendo nada. E começa a chorar muito. A Dolores abraça ela. Aí ela fala, se eu te contar, você vai me odiar. Ela fala assim, eu não vou te odiar, eu te amo, eu tô aqui pra te proteger. Me conta o que tá acontecendo. E nisso ela dá um tapa na cara da mãe. E afasta e tenta se jogar do barco. E tenta se jogar. E grita que odeia a mãe dela. E nisso a mãe dela pega e puxa ela e fala, minha filha... Tipo assim, não foi um tapa pra machucar. Ela até chega a pedir desculpa. E ela fala, não, eu não vou te soltar, eu não vou te deixar, sua mãe, me conta o que tá acontecendo. Chega na questão do pai. E ela fala assim, naquela noite que eu vi você batendo no meu pai, o que realmente aconteceu? E ela fala, olha, a realidade é que seu pai me batia muito, e naquele dia eu resolvi dar um basta. Aí ela fala assim, porque não foi essa história que ele contou pra mim. Ela fala que você maltrata muito ele, ela fala que você batia muito nele. E naquele dia eu fiquei com muito medo de você matar meu pai, eu ajoelhei e eu pedi pra Deus que se ele vivesse, eu seria mais presente na vida dele, eu seria mais carinhosa, eu tentaria recompensar ele pela forma que você tratou ele. Por isso que ela começou a se aproximar muito mais do pai. Começou a olhar pra ela com olhos de mulher. Porque ele foi castrado pela esposa, porque ele já falava que a esposa era feia, que os peitos dela era murcho, que ela era toda caída. E começou a olhar pra própria filha. É isso, gente. Começou a olhar pra própria filha. E a Dolores, o seu pai tá se metendo com você? E ela fala que tava. E nisso a gente descobre que ele tava tentando abusar sexualmente dela. Sexualmente por penetração. Ainda não ocorreu, mas houve outros tipos de abuso. Não é explicado que ele sim. Ele tocava nas partes íntimas dela. Ele poderia fazer ela fazer. Eu acho que ele chegava a fazer ela fazer outros tipos de coisa, tocar nele. E ela falava assim: se você contar pra sua mãe, a sua mãe vai matar você e vai matar a mim. Você viu como que ela é louca? Que ela tava com a machadinha? O próprio pai fazendo isso com uma filha. Então a Dolores, ela não aborda muito o que aconteceu ali, mas a gente tem uma ideia que ele fez outras coisas que configura abuso. O próprio pai fez isso com a própria filha. E nós vemos essa situação toda e a gente, como leitor, a gente vê o quanto isso é nojento. Outra pessoa, o fato de não ser pai ameniza, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, assim, a partir desse momento, a Dolores, ela começa a pensar numa forma de tirar a filha dela dessa situação. E ela fala que ela nunca mais, ela promete pra filha dela, você nunca mais precisa se preocupar com seu pai, que ele nunca mais vai tocar em você. Ele nunca mais, na vida, ele vai se meter com você. Quanto mais ela olha pro marido, ela tem vontade de matar ele. Ele começa a ficar feio, os dentes, ela começa a falar que ele parece ter dente de cavalo. E ela começa a pensar em formas que ela pode tirar a filha e ela daquela situação. E até o Joey Jr., ela percebe que até o Joey Jr. sabia menos ela, entendeu? Porque o Joey Jr. ficava muito próximo à irmã e tentava fazer que nada acontecesse, que nada de ruim acontecesse com a irmã. Porque até ele sabia o que o pai tava fazendo, as intenções do pai. E nisso ela pensa várias formas. Eu vou bater nele, só que eu vou matar ele aqui, só que se eu matar, eu vou pra cadeia, quem vai criar meus filhos? E ela chega e vai conversar com o Joey e ela fala assim, enquanto ele tá, né, lendo o jornal. E ela fala, você nunca mais toca na nossa filha. Você nunca mais. Você vai me prometer que você nunca mais vai tocar nela. Porque eu te coloco na cadeia. Eu vou contar para todo mundo o que você tá fazendo. Na hora que ele ouve isso, ele fala, ai, mulher, o que você tá fazendo? Que não sei o quê. Gente, olha, é nojento. É nojento. Ele pega e fala assim, o Joey Jr. tá inventando mentiras pra você. Ou seja, o que já impacta é que o Joey, o filho do meio, já sabia.
Ela fala assim, não, a Selena me contou, foi ela que me contou. Nisso ele levanta, ele fala, eu vou dar uma surra nessa menina, eu vou ensinar ela a contar mentiras, que não sei o quê. E nisso ela dá uma mãozada no peito dele, que ela ali deita. Ali ela se impõe, gente, ela se impõe. E ela fala, na minha filha você não vai tocar. Você vai deixar ela em paz, você não vai se meter mais com ela. Você vai me prometer isso, porque senão eu acabo com a sua vida. Ele fica balbuciando, ai, que não sei o quê, bababá. E aí ela fala assim, ela é sua filha, ela só tem 13 anos. E aí ele pega e fala assim, mas ela vai fazer 14. Gente, esse filho da puta fala isso. Mas logo ela faz 14. Aí ela fala, é isso que você tá... É isso? Você ouviu o que você acabou de falar? Você ouviu o que você acabou de falar? Ouvindo? E aí ela usa palavras esdrúxulas, do tipo, um próprio pai tentando meter a mão dentro da calcinha da filha. Tentando entrar dentro da calcinha da filha, porque é isso que você tá fazendo. E assim, nesse embate, ela fala que colocaria ele na cadeia. E ele fala assim, que não vai mais mexer com a filha. Só que ela não sabe de tudo. Ele meio que tem mulher de zombar dela, de zombar. Ela começa a pensar numa forma e ela fala, eu vou pegar todo o dinheiro que eu tô guardando pra faculdade dos meus filhos, que é em torno de $3.000, pra década de 1960, que passa esse livro, é muita grana, tá? Muita grana. E ela fala, eu vou mudar pro continente, eu vou deixar ele assim, eu vou proteger os meus filhos. Porque o Pete, o pequenininho, tá virando o pai. Ele é xenofóbico, ele enfia o nariz do dedo igual o pai, ele xinga igual o pai, ele tá virando um mini Joey. Entendeu? O Joey Jr., ele é constantemente oprimido pelo pai por ser inteligente. E nisso ela vai no banco sacar o dinheiro, cadê o dinheiro? O Joey pegou todo o dinheiro, o Joey sacou o dinheiro, que era da poupança dos filhos. Ninguém do banco ligou pra ela pra avisar. Nisso ela faz um escarcel, ela xinga tudo o homem do banco. E fala assim, vocês deveriam ter me ligado. Porque se fosse eu, uma mulher, tentando sacar o dinheiro, vocês ligariam pra avisar o marido. Vocês estão vendo como que pega muito a questão do patriarcado aqui? O marido, tanto que ele fala assim, o marido sabe o que faz com o dinheiro, a mulher não. Mas quem que economizou todo o dinheiro? De $3.000, $2.500 ela que economizou. $500 ela praticamente obrigou ele a colocar na conta porque ele fez um serviço que rendeu $3.000 pra ele. Ela obrigou. Então assim, era todo o dinheiro dela. Então um homem realmente sabe administrar. Ele pegou todo o dinheiro. Ele transferiu pra poupança, pra uma outra conta, onde ela não teria acesso, e nisso o mundo dela cai. O mundo dela cai. E ela fica semanas nessa angústia, indo trabalhar pra Vera, e ela fica pensando desesperada, gente, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou fazer. E já faz umas 3 semanas que ela tá nessa angústia, ela tá fazendo a cama da Vera, e nisso ela não aguenta e chora. Gente, ela senta na cama da patroa dela, e ela chora. Mas ela chora tanto, ela pega o vento, ela põe na cama, ela chora, porque ela não tem mais. E aí a Vera só fica olhando ela chorar, e ela pensa, eu vou ser mandada embora, você vai me mandar embora. E não tem mais o que fazer, porque ela tava transbordando de emoção, gente. Ela não tinha mais pra onde correr. E aí a Vera pergunta o que tá acontecendo, fala pra ela ir lavar o rosto, ela lava o rosto e volta. E ela conta tudo. Tudo que tá se passando. Do abuso sexual que a filha sofreu do pai, dele ter limpado toda a conta, dela não ter o que fazer. E aí a Vera fala assim pra ela, ô Dolores, homens morrem todo dia. Mulheres ficam vivas constantemente. A gente lembra o quê? Que a Vera é viúva. O marido dela sofreu um acidente de carro. O freio foi cortado por alguém. E aí ela fala assim, ela dá um exemplo da própria vida dela. Bom, um homem pode sofrer um acidente de carro enquanto volta da casa da amante, bater num poste e morrer. Foi bem isso que aconteceu com o marido dela. Se seu marido morrer, você tem acesso ao dinheiro, a sua filha tá protegida. Aí nisso ela fica pensando, gente, é isso, eu tenho que matar ele. Eu vou matar. Mas eu vou matar como? Se eu matar, eu vou pra cadeia. E a Vera, tipo assim, fala, acidentes acontecem o tempo inteiro. Então ela começa a planejar o acidente que matará o marido dela, que ela confessa aqui no livro. Só que assim, o marido dela, ela não quer que a filha dela saiba que o pai morreu porque ela contou pra mãe. Então ela espera um tempo, ela é a única solução que resta pra ela proteger a filha. E ela fica pensando assim, como que eu vou matar ele? Aí quem que dá a ideia? É a Vera. Mas a Vera não chega e fala, olha, mata em tal condição. Não. Ela fica muito animada pro eclipse. Como eles moram numa ilha, qualquer coisa que acontecer, podem ouvir. E ela tem essa ideia do poço, dele cair no poço. Só que os vizinhos, dependendo de onde o vento tá vindo, pode ouvir esse homem gritando dentro do poço ou alguma coisa acontecendo. Então ela tem a ideia de fazer isso no eclipse, porque no eclipse vai estar todo mundo na balsa, porque a Vera, ela pega uma balsa, ou vai estar em outro lugar, então vai estar vazio. E nisso, ela vai esperando passar o tempo, ela espera uns 3 meses, eu acho. Eu sei que ela espera virar o ano. Ela descobre o que tá acontecendo com ela em outono. Ela vai matar ele lá pro começo do ano. E nisso, ela tem um plano que, assim, ela começa a dar bebida pra ele durante esses 3 meses. Ela começa a deixar o uísque embaixo lá na despensa, pra ele sempre tá pegando. Começa a deixar ele mais bêbado possível, porque ele tinha essa fama de beber um pouco, né? Ele até ia nas reuniões, ele não era alcoólatra. Ele, tipo assim, ele conseguia controlar. Ele ia nas reuniões do gente, ele era uma figura. Ele não era alcoólatra, ele ia nas reuniões no continente, e ele tinha uma moedinha de 1 ano que ele tava sóbrio. E ele apresentava pra todas as pessoas que ele ia fazer o trabalho. E as pessoas falavam, nossa, como que você merece? Até pagava mais pro serviço, esse filho da puta, né? É um filho da puta desgraçado. Pois bem, e nisso ela começa a dar cada vez mais bebida. Ele gosta de uísque, ele gostava muito de saborear um uísque. E a gente chega no dia do eclipse.
ela tá trabalhando pra Vera que ela vai dar essa grande festa, né? Ela tava muito feliz durante os dias, durante os 10 dias. Só que teve um dia que ela surtou, porque lembra que os filhos delas brigaram logo depois do pai morrer e nunca mais apareceu na ilha? Nesse dia ela falou que os filhos iam aparecer. E ela falou que os filhos não viriam mais, ela ficou muito brava, ela chegou até a demitir uma pessoa, uma menina lá que não fez nada, só quebrou um prato. E a Dolores, ela foi até confrontar ela. Ela falou assim, olha, você foi maldosa. E aí ela responde, nossa, eu nem vou dormir essa noite porque a Dolores veio me dar lição de moral. E aí a Dolores pega e fala assim, bom, pelo menos eu não sou filha da puta, eu não desconto a minha frustração das outras pessoas. Nisso que ela fala isso, ela já vira as costas e mete o pé, né? Porque ela fala, pronto, perdi meu emprego. Mas ela tá saco cheio. No outro dia, a Vera até pede desculpa pra Dolores e fala que é pra chamar a menina de novo, que a menina foi demitida por conta dela. Por conta dela, não, por conta que quebrou o prato. E ela fala pra essa menina voltar a trabalhar. Nisso, a Dolores agradece e chama a menina de volta. Chega o dia do eclipse, ela tá trabalhando, ela chega em casa, ela compra uma garrafa de uísque, ela dá pro marido e o marido fala, o que tá acontecendo? Ah, não é meu aniversário, que não sei o quê. E aí ela fala que ela vai fazer umas bolachinhas com queijo, se ele quer. Ele fala que não, que isso é coisa de gente chique, que ele quer comer um sanduíche. E ela faz um sanduíche muito bom pra ele e ele pega e fala assim, gente, tá acontecendo com essa mulher? Aí ela fala, eu quero ficar só na paz com você e ver o eclipse. Vamos assistir o eclipse? E a Vera chegou a dar um negócio pra ela ver o eclipse, porque chega a doer os olhos. E ela fala, porque hoje é um dia muito especial, tem uma surpresa pra você. E ele, eu não gosto de surpresa, mulher, me conta logo o que tá acontecendo, que não sei o quê. E ela fala, não, essa você vai gostar, vamos aqui beber, vamos comer. E nisso o eclipse tá vindo, gente. Ela tá vendo o eclipse vindo, e, tipo assim, o céu já começando a escurecer. E depois que eles terminaram de comer, ele tomou uma grande quantidade já da bebida. Ela fala assim, você pegou o dinheiro que tava na poupança dos nossos filhos. Aí ele fala assim, não peguei. Ela, não, eu sei que você pegou. Tá, eu peguei, mas eu sou homem, eu sei como tratar melhor o dinheiro. E não tem nem metade mais disso, só tô te avisando. Já gastei, se eu não gastei mais da metade. Ela fala assim, não, eu sei que você pegou. E nisso ela fala assim, eu sei porque eu fui lá e eu consegui conversar com o dono do banco. E como nós dois assinamos e você pegou indevidamente o dinheiro, ele conseguiu me dar o dinheiro de volta. E eu peguei o dinheiro em dinheiro vivo, porque eu não queria cheque, você poderia dar um jeito. Eu não pus no meu nome, porque você, como meu marido, poderia pegar. Eu tenho dinheiro vivo, eu enterrei esse dinheiro. Nisso, ele fica assim, muito puto. E um tempo antes dela falar, ele dá um beijo pra ela, amoroso, que ele nunca deu, em toda a vida. E nesse tempo, ela até pensa em não matar ele. Só que logo passa quando ela lembra da filha dela. E aí o plano dela é deixar ele extremamente irritado. Ele pega o pescoço dela, ele enforca ela, ele bate a cabeça dela numa ripa. Várias vezes ele fala, mulher, eu já te falei pra você não me irritar. Várias vezes eu falei pra você saber o seu limite, né? Até onde você poderia ir. O dinheiro é meu e eu quero de volta. Gente, o dinheiro era dele. É dele. Ela trabalhou com uma cadela e juntou quase todo o dinheiro sozinha e o dinheiro era dele. E aí nisso ela fala, não, tá, eu vou te contar onde tá o dinheiro. E começa a mostrar medo, mas ela realmente tá com medo. O plano dela era mostrar medo, mas ela realmente tá com medo, porque assim, ele tá muito perigoso e os planos dela podem dar errado. E aí ela pega e fala assim, eu vou te mostrar onde tá o dinheiro. Eu enterrei lá nas Amoeira. A Amoeira é onde ficava o poço antigo. Vários pés de amora e tem uns espinhos que corta a gente. Nisso, ele pega ela pela gola assim e ele vai empurrando ela. Quando ela foi ver o poço pela primeira vez, se era uma boa ideia jogar ele lá dentro, que ele viu que as tábuas estavam podre, ela amarrou um lacinho pra poder ver. E nisso o sol indo embora. Quando ela conseguiu ver o lacinho, o que ela faz? Ela corre. Ela corre desse filho da puta. E nisso ele corre. Ela dá a volta no poço, ele corre e cai bem no meio da onde? Bem no meio do poço. E nisso, ele segura as tábuas, ele pede socorro pra ela. Só que aí no momento que ele pede socorro, ele vê que foi ideia da Dolores aquilo. E ele fala, Dolores, sua filha da puta, eu vou matar você, que não sei o que. E aí eu penso, Dolores, chuta esse homem pra baixo desse caralho desse poço, mete o pé nesses dedos dele, mas no fim a tábua acaba caindo, porque a Dolores fica em pânico, e ele cai lá embaixo, e nisso ela acabou. Só que não, meus amigos, não acabou. Ele começa a gritar Dolores, ele grita uma vez, e ela acha que é coisa da cabeça dela, e ela grita de novo. E ele tá vivo. Ela corre pra dentro, pega uma lanterna, joga lá dentro, e ela vê que o marido tá com as pernas quebradas, tá saindo muito sangue da boca, e ele tá vivo. E ela fala, vou esperar ele morrer. E nisso ela acaba cochilando ali, enquanto espera ele morrer. Ele escala o poço, ele chega a escalar o poço e cai. Tipo assim, a força dele de viver é muito grande, né? Ela fala, se ele tivesse essa força de viver enquanto ele era vivo, a gente não teria problema. Gente, esse homem demora pra morrer, ele sofre. Mas ele sofre muito. E nisso a Dolores não aguenta ouvir o sofrimento dele, porque ele grita, ele pede ajuda, ele pede por favor, ele fala, eu nunca mais vou tocar na nossa filha, eu vou devolver o dinheiro, pode ficar com o dinheiro. Aí depois ele ameaça. Então o que ela faz? Ela vai embora. Ela vomita, ela até tira um cochilo, e aí ela pensa assim, gente, esse homem, será que ele tá vivo ainda? Será que ele morreu? Ela volta no poço. Quando ela chega perto do poço, quem que tá segurando o tornozelo dela? Ele conseguiu escalar o poço até a tampa. Se ela demorasse um pouco, ele tinha saído de lá. Nisso ela começa a tentar chutar a cabeça dele pra ele cair, e ele não cai de forma alguma. Mas aí ela consegue desprender o pé e ele segura nas bordas do poço, com a casunha dele. E aí ela vê uma pedra, ela pega a pedra e dá pá na cabeça dele. E ele cai.
E aí a Dolores, será que ele morreu? Será que não morreu? Aí ela fica indo pra casa, descansar, porque ela tá muito cansada e volta. E ele tá na mesma posição. Ela confere se ele tá na mesma posição umas 3 vezes. Aí ela começa a fazer o plano dela pra dar certo, pra enganar a polícia. Então assim, o plano era, ele tava muito bêbado, caiu no poço. O que que ela faz? Ela pega a garrafa de bebida, joga dentro do poço. Todas as saias dela, que ela tava de saia, ficou grudada pela a moeira. Ela vai tirando as saias. Ela tá de folga nesse dia, que a Vera dá folga pra ela. Aí, nisso, enquanto ela tá falando com a empregada, ela fala assim, que a empregada da casa liga pra ela pra saber como que tá, como que foi o eclipse. Ela fala, você não viu o Joey, não? Que ele não voltou pra casa ontem. Ela, ele não voltou? Não tô sabendo dele. Tá, aí ela dorme mais um dia, só que assim, ela dorme com a casa toda trancada. Ela verifica o corpo dele várias vezes pra ver se esse homem não se mexeu. Gente, esse homem, ele demorou muito pra morrer. Mas eu acho pouco, viu? Eu acho pouco. Parecia, ela começou a ligar pra todos os amigos, pra toda a vizinhança, ligou uma vez, à noite ligou outra vez, chegou à noite ligou pra polícia, falou que ele tinha sumido, e o policial, de manhã, né? Aí o policial falou assim, olha, ele vai aparecer até a hora do almoço, não apareceu, fizeram o grupo de busca. Ele foi encontrado uma semana depois, demoraram uma semana. Ela avisou a Selena o que tinha acontecido, porque, gente, um detalhe importante, pra esse plano dar certo, ele não podia estar em casa. A Selena foi trabalhar de monitora num acampamento, porque ela era muito boa em natação, e os 2 filhos foram pra ficar com a irmã do Joe em outra cidade, então eles tiveram a casa livre por umas 2 semanas. Nisso ela liga pra Selena e fala, olha, o seu pai tá desaparecido, que não sei o que, você quer voltar pra casa, ela volta. E nisso a Selena olha e fala, você fez alguma coisa com ele? E nisso ela mente, fala, não, minha filha, eu não fiz. Mas lá no fundo a Selena sabe, e naquele momento rompe um laço entre as duas, porque a Selena, sempre que a Dolores olha nos olhos da Selena a partir daquele momento, ela vê que a menina se culpa. Ela fala como assim, você fez alguma coisa com ele e a culpa é minha. Então rompe esse laço entre elas. A Dolores vive tendo vários pesadelos com isso. É feito o inquérito, aí a gente tem, assim, pelo policial o inquérito seria fechado, mas a gente tem o legista, né, que faz o interrogatório com ela, vai fazer, e ela, assim, ela tenta incorporar a Vera. Ela tenta incorporar a Vera porque a Vera despreza todo mundo, então ela tem que olhar com desprezo pra aquele homem, ela não pode demonstrar fraqueza. E nisso o homem começa a insinuar que o marido dela caiu sozinho no poço, só que ela ouviu ele gritando por socorro e quando ele subiu lá em cima, ela deu uma pedrada e matou ele. Porque ele fala que a causa da morte foi uma fratura no crânio e onde foi encontrada a pedra. Só que a pedra tava no meio das pernas, não tinha como ele ter caído e batido a cabeça. E tem como marcas de que ele escalou. O policial falando, pelo amor de Deus, gente, essa mulher não tem nada a ver. E o cara falando, cala sua boca, o legista. Eu nunca vi legista mandar numa investigação, gente. Eu nunca vi. Pra mim, quem conduz é o policial, mas aqui quem conduziu foi o legista. E fica aquele silêncio muito constrangedor, sempre silêncio, porque ela não dá o braço a torcer. Se ele não faz uma pergunta, ela não responde. Se ele faz, ela conta até 3 pra responder. Isso deixa ele muito irritado. E é um joguinho que eles estão fazendo ali. E a Dolores, ela tem quase certeza que ela perdeu, que ela vai ser presa na hora que ele fala assim. Então, ele subiu e alguém deu uma pedrada nele. Quem que foi? Aquele silêncio constrangedor. E ela, em momento nenhum, fala, não vai ser eu. Nisso, o delegado rompe e fala, gente, pelo amor de Deus, a gente já não entrou num consenso de que ele foi segurar a pedra e a pedra caiu e bateu na cabeça dele? Aí, nisso, o jogo tá perdido pro nosso querido legista, né? Porque ele entregou o jogo, ele queria que ela confessasse. E agora ela já sabe que eles não têm nada contra. Ele perde, só que assim, ela fica com fama de ter matado o marido pelos próximos 30 anos. Todo mundo fala, olha, você matou seu marido, querida. E ela pega e, tipo assim, fica um burburinho, mas ninguém fala nada. Talvez ache que ela matou porque ela apanhava muito dele. Porque depois que ele parou de bater nela, ele continuava falando que batia nela na rua. Ela não se importava, mas não pôr na mão dela, mas ele continuou com aquela coisa de valente. E aí foi como foi de Vasco, gente. Morreu. Não senti falta alguma. Achei maravilhoso o jeito que ele morreu. O jeito, tanto que esse homem sofreu. Cada sofrimento, cada segundo de sofrimento desse homem é como se fosse uma taça de vinho deliciosa enquanto você tá lendo. É maravilhoso. A nossa querida confessa o que fez, né? Fala, olha, eu matei ele. Mas vamos pro que vocês querem saber. Pro assassinato da Vera. Então a gente vai um pouco mais pra frente. Quando ela mata ele, ela tem seus 30 e poucos anos. Quando a Vera, ela morre, ela tem seus 75. A Vera, ela é uma mulher muito impiedosa. E ela tem um AVC muito sério, que ela fica na cama, totalmente dependente da nossa querida Dolores. As duas sempre têm brigas quando ela tá em momentos de lucidez. É muito engraçado que é uma guerra meio que de cocô. Todas as quinta-feiras que é dia de faxina, se ela tá lúcida, ela guarda todo o cocô e ela deixa pra evacuar na cama, pra Dolores ter que limpar. Tipo assim, e a Dolores desenvolveu uma técnica pra conseguir pegar ela na hora que ela tá fazendo força, ela coloca o pinique embaixo. E assim, tem um dia que ela não chega a tempo, a Vera joga cocô pra tudo que é lugar, gente. Tudo que é lugar. Teto, chão, cortina, mesa. Tudo que é lugar. Naquele dia, a Dolores, ela chora muito na cama e ela fala, vou pedir demissão. Eu não quero mais isso, eu não preciso mais disso. O meu filho, o filho dela é um político já, a filha dela tá bem de vida. Eu não preciso mais disso, eu vou pedir demissão, só que ela não consegue, gente. Ela não consegue porque a Vera é como se fosse amiga dela. E a Vera, ela tem ataques muito fortes. Ela
de madrugada, ela vê uma poeira. Ela fala que é bolinha de poeira, tá nos cantos da casa. Que quer matar ela. E a Dolores vem com uma pazinha com: olha, eu peguei, querida. E é muito fraternal. Ela pega a Vera enquanto ela tá tendo esses surtos, esses ataques de medo. E ela acolhe, coloca no peito. E ela fala: tá tudo bem, eu tô aqui com você. As duas dormem até juntas quando isso acontece, sabe? É uma coisa muito bonita. Ela cuida muito bem da nossa querida Vera. E um belo dia, num desses momentos de lucidez, a Vera, ela não anda mais, ela tá só em cadeira de roda. A Dolores tá lá fora estendendo roupa e a Vera tá olhando. Porque a Vera, ela é assim, ela ficava da janela olhando. E fala: ó, é 6 pregador, hein? Não é 4, é 6. Eu tô olhando você. E ela sempre fez isso durante todos os anos. A Vera, ela tá lá estendendo roupa, ela tá lá de olho pra ver se ela tá pondo 6 pregador. Nisso, ela sente uma sensação muito ruim. Ela vê a Vera gritando: Dolores! E ela corre, ela tenta correr, só que ela fica presa dentro dos lençóis. Os lençóis são lençóis grandes, ela fala, parece que os lençóis começaram a ter mãos. E ela consegue, quando ela consegue sair, subir pela escada de serviço, ela vê que a Vera saiu da cadeira de roda e a Vera não anda há anos. E a Vera tá andando e tá tendo aquele ataque, fala as bolinhas de poeira, as bolinhas de poeira. E nisso ela tá perto da escada e a Dolores vem correndo, aí arrebenta um negócio aqui dela de vestido, arrebenta o outro negócio. Gente, a situação que aconteceu foi igualzinha quando o Joey morreu, muito parecida. E nisso ela tenta pegar a Vera. A Vera tá indo pra trás pra fugir. O que tem atrás da escada? Ela cai. Ela cai e clac. A gente ouve um clac. E nisso a Dolores olha e vê aquele sangue, olha pra trás e não consegue olhar. E ela fica abismada como que aquela situação é extremamente parecida com a morte do marido dela. E nisso ela ouve ela chamando Dolores, Dolores. E ela vê que ela ainda tá viva, ela desce. E a Vera pede: por favor, me mate. E nesse momento ela tem lucidez, né? Por muitos anos. Ela vira a Vera de 30 anos atrás e fala: olha, me mata. Eu não quero morrer num hospital, eu não quero demorar pra morrer, viver nessa situação, ficar cagando, mijando em mim mesmo. Se você faça isso por mim. E aí a Dolores fala... Ela não pensa muito, ela fala, então tá, eu vou fazer. Ela vai na cozinha, ela pega um coisa de macarrão. Antes de ela beija a mão dela, fala que vai ficar tudo bem, que ela vai fazer isso por ela. E ela vai na cozinha, volta, pega o negócio de macarrão. Quando ela volta, a Vera já morreu. Ela tá pronta pra deitar e chorar do lado da Vera, só que o que acontece? O carteiro chega, ela vai e fala pro carteiro, o carteiro vê ela cheia de sangue, ela fala, não é meu, é da senhora Donovan. E o carteiro corre, e o carteiro fala, mas Dolores, como que ela caiu da escada? Você mesmo falou pra mim que ela não anda há muitos anos. E ela fala, eu não sei, eu devo ter me enganado. Aí ele olha, o que esse rolo de macarrão tá fazendo aqui? Aí ela fala, eu tava fazendo macarrão enquanto... Eu tava fazendo comida enquanto ela caiu. Sendo que, na verdade, ela tava estendendo roupa. E ele, nossa, o tombo foi feio, porque até a nágua dela saiu, a nágua, né, aquele negócio aqui por baixo. E ela fala, não, isso é meu. E ela fala, tá, como que você tava na cozinha e você veio se sua nágua tá lá em cima? Sendo que ela veio pela escada. E nisso ela não tem que falar. E ela começa... E o carteiro, o pai dele, foi uma das pessoas que estavam na equipe de busca pelo Joey. E todo mundo fica naquele burburinho que ela matou ele, só que não foi provado. E na hora que ela vê isso, ela olha nos olhos dele, tipo assim, você conseguiu uma vez, mas você não vai conseguir uma segunda. Porque é idêntico, gente. O modus operandi é idêntico, né? Ligam pra polícia, ela dá o depoimento dela, mentindo, obviamente mentindo, ela vai pra casa, e nisso as pessoas começam a ligar pra ela, chamar ela de assassina, falar que ela se livrou uma vez, mas ela não vai se livrar outra vez. E ela tá muito cansada, gente, ela tá destruída, ela deita, ela dorme, e ela acorda tendo pesadelo, e ela dorme de novo. E as pessoas ligam pra ela, xingando ela de assassina, de tudo que é nome, que ali é um lugar cristão. Ela tira o negócio do interruptor. E nisso ela recebe uma ligação do contador, gente. No outro dia de manhã, ela tava pronta pra ir pra delegacia. Ela falou assim, gente, acabou, eu vou contar tudo. Eu não aguento mais ficar esconder, sabe? Tudo que aconteceu, eu vou contar tudo. Eu vou falar o que eu fiz. Eu não matei a Vera, mas eu matei meu marido, eu vou contar tudo o que aconteceu. E nisso, ela recebe a ligação do contador falando, olha, você, há 5 anos atrás, a Vera mudou o testamento e você herdou a maior parte da fortuna dela, uma parte foi doada pra um hospital. E aí ela pensa, agora fodeu. Se estavam achando que eu matei ela, agora que eu herdei o dinheiro, com certeza vão achar que eu matei ela por herança. E ela, na cabeça dela, pensa, foi uns 70 mil dólares que eu herdei. E aí ele fala 30 milhões de dólares. Gente, ela fica embasbacada. Ela fala que ela não quer esse dinheiro pra ele dar esse dinheiro pros filhos da Vera. Ele, como assim os filhos dela? Os filhos dela estão mortos. E aí a Dolores fala, não, jamais, os filhos dela estão vivos. Ela fala pra mim que os filhos dela estão vivos. E ela fala, não, os filhos dela morreram. E antes da Dolores morrer, da Vera morrer, a Vera olha pra cara da Dolores e fala assim, aquelas bolas de poeira que lembra que ela tinha ataque, tinha bolas de poeira que tentava pegar ela? Nunca vou embora. Eu nunca vou esquecer daquele Chevette ou Corcel, uma coisa assim, sendo tirado da água. E a Dolores pensa, bom, o marido dela bateu num poste, ele não entrou dentro da água. E nisso o contador fala que os filhos dela, no dia que teve aquela discussão lá, e os filhos dela foram embora, foi porque o filho ganhou um carro e a menina não podia ter um carro porque ela tinha 15 anos. Eles foram embora, um mês depois, a menina tava dirigindo o carro do irmão, os dois estavam muito rápido, entraram dentro do lago e morreram. Ou seja, os meninos nunca mais, eles nunca visitaram a mãe, porque a Dolores sempre se questionou, esse bando de filha de uma puta, a mãe pode ser arrombada que for, mas não vem visitar a mãe.
e abandonou a mãe aqui. É porque eles estavam mortos, gente. Estavam mortos. E talvez porque ela até se pergunta, será que eles sabiam que ela matou o pai deles? Porque a Vera matou, né? O pai deles. E subornou ela pra dar um carro tão potente assim pra eles. E porque foi ela que deu. Ela que deu o carro e ela se culpa muito. Isso ela descobre que eles estão mortos. E ela fala, fudeu, gente, minha vida acabou, vão achar que... Ela fala, olha, eu não quero esse dinheiro. Ele fala, não é assim que funciona, vai acontecer um inventário. Aí ela vai pra delegacia e ela conta tudo desde o começo que eu contei pra vocês até agora que eu contei. Ela conta tudo. Tudo. E nisso ela fala que eles podem fazer o que quiser com ela. Ela conta o que acontece. Pelas notas que aparecem, ela é inocentada, porque acontece uma perícia e vê que ela não morreu, que ela realmente morreu do queda da escada. Aparece uma nota que uma pessoa anônima doou 30 milhões de dólares pra uma instituição de crianças de um orfanato. E eu fiquei puta com isso. Eu falei, Dolores, minha filha, você trabalhou igual uma cadela, você tem 76 anos, você trabalhou todos os dias, de segunda a segunda, 12 horas por dia, você não teve descanso, você aguentou a Vera, aquela mulher excêntrica, tá? Nos últimos 5 anos você teve que fazer guerra de fezes com essa mulher, porque essa mulher cagava em tudo e não te dava um pingo de paz, e você não me fica nem com 1 milhão. Gente, ela doou tudo, isso me deixou revoltada, porque a Dolores, ela merecia aquele dinheiro, tá? Ela merecia os 30 milhões de dólares, ela tinha que ter ficado com aquele dinheiro, ela merecia um descanso. E a gente não sabe por que ela não ficou, porque só aparece essa nota falando que um doador anônimo deu, e a gente sabe que é ela. Aí a filha dela, que não visita ela há anos, desde que a filha dela é jornalista, tem uma coluna em Nova York, o filho dela é congressista, o filho não visita muito, mas a filha, depois que foi embora, nunca mais visita. Escreve carta uma vez por semana e liga 2 vezes por mês. E nisso a gente descobre, ela acha que a filha se culpa pelo que aconteceu. A filha provavelmente bebe igual o pai bebia, porque ela tem essa culpa internalizada dentro dela. E tem uma nota da cidade falando que os filhos vão visitar ela e ela tá muito feliz, que ela vai fazer um banquete, ela vai ver a filha depois de muito tempo, e que eles têm muita coisa pra conversar. Provavelmente a Dolores vai contar o que ela fez pros próprios filhos, pra tentar diminuir essa culpa da Selena, porque quem mais pagou por isso foi a Selena. Porque ela se imagina na cabeça dela que tudo isso que aconteceu foi culpa dela. Tudo isso que aconteceu foi culpa dela e não foi. Gente, se você foi vítima de abuso, você não é culpado. Você não é culpado. Você é uma vítima, tá bom? É um ponto muito importante que traz esse livro. E eu fico muito revoltada. Assim, a atitude da Vera, pra quem lê o livro, a Vera é uma grande filha de uma puta. Como a Vera fala, a gente tem que ser filha da puta às vezes, né? Mas assim, a Vera, ela é impiedosa e ela transferiu toda a fortuna dela 5 anos atrás, quando a demência começou a ficar forte pra Dolores. Então, assim, por mais que ela maltratasse a Dolores, as duas brigassem constantemente, ela tinha esse reconhecimento por ela e ela deixou toda a fortuna pra ela e a Dolores não ficou com R$1. Eu achei, assim, uma falta de respeito com a Vera, né? Ela poderia ter ficado com uma parte, a Dolores merecia uma aposentadoria, a Dolores merecia um descanso, sabe? Não achei legal ela ter doado, mas é da minha parte. Vai de cada um, eu não doaria. Na verdade, até doaria uma quantidade, mas assim, ela merece conforto. E esse livro trata, gente, de coisas reais, tá? Esse livro trata de abuso doméstico, esse livro trata de abuso infantil dentro de casa. Então, assim, é um recado pra vocês, mães. Vocês veem que seus filhos estão se comportando de uma forma que não se comporta, que muda drasticamente, que a menina muda o jeito de usar roupa, começa a se masculinizar. O menino também, gente, abre o olho. Abre o olho, que são fortes indícios de que essa criança tá passando por abuso sexual. Não negligencie seus filhos, não ache que é adolescência, que é os hormônios, que eles estão mudando a personalidade. Sempre estejam atentos aos seus filhos, porque o mal sempre tá dentro da nossa casa, na maioria das vezes, tá? Um abuso de menor nunca acontece de um estranho. É muito raro um estranho vir abusar seu filho. Quem abusa é quem conhece. Isso começa dentro de casa. Então é isso que fica desse livro, gente. Fica de olho e sejam fortes. A Dolores é uma mulher guerreira, ela é uma mulher extremamente forte, que fez tudo por amor. Ela fez tudo o que ela fez por amor aos filhos. Ela fez tudo o que fez. Na medida do possível, ela fez o que fez pra ser uma boa mãe. Ela economizou pra faculdade dos filhos. Então, assim, essa mulher é uma guerreira, tá? Ela é uma das minhas personagens literárias favoritas. Então é isso, gente. Fiquem atentos aos seus filhos. Não aceitem abuso físico de nenhum tipo de relacionamento. E vocês são fortes pra... Se vocês são fortes pra suportar esse tipo de coisa, vocês também são fortes pra sair e proteger suas crianças. Tenham um beijo e tenham uma boa noite, boa tarde ou bom dia pra vocês.